Hoje nós vamos meditar em Tiago capítulo 5, e nós vamos ler do verso 12 até o verso 18. Então, se vocês quiserem já estar com as Bíblias abertas nesse texto, Tiago capítulo 5, do verso 12 até o verso 18, nós vamos meditar hoje, tá? Mas antes eu vou ao Senhor de oração, para que Ele derrame graça sobre nós. Deus Pai, nós louvamos o Teu nome, que o Senhor é bondoso, gracioso, misericordioso. Obrigado já, porque primeiro o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor agiu nos nossos corações, para que pudéssemos estar aqui em comunhão, ouvindo da Tua verdade, da Tua palavra, que é o que nos regenera, que é o que nos purifica. Obrigado pelo aprendizado que tivemos até então na escola bíblica dominical, a respeito da Sua soberania, a respeito de como o Senhor nos salva. Obrigado pela comunhão, obrigado pelos cânticos que entoamos, obrigado pela leitura confessional, reforçando que é o Senhor que salva, reforçando que é o Senhor que nos chama eficazmente. Não temos mérito algum ou participação alguma, Senhor, na nossa salvação, mas do Senhor vem a salvação. Então o Senhor seja louvado por isso. Pai, nós pedimos neste momento para que o Senhor fale à tua igreja, o Senhor fale aos nossos corações, que a tua mensagem realmente modifique os nossos atos no dia a dia, que possamos refletir sobre o que nós vamos falar aqui hoje, possamos meditar a tua palavra e principalmente nos arrepender dos nossos pecados e buscar o caminho de santificação. Ser com todos aqui e a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de eu me dirigir e ler o texto aos adultos, eu vou me dirigir às crianças aqui, já que são grande parte do nosso público. Primeiro, crianças, hoje nós vamos falar sobre oração. Eu imagino que vocês já devem orar com o papai e com a mamãe de vocês, né? E oração é um instrumento extremamente importante na vida de vocês, tá? Desde o nascimento de vocês, muito provavelmente o papai e a mamãe já oram por vocês lá na barriga, né? E assim será até o findar da vida de vocês ou até o findar da vida dos pais de vocês. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção naquilo que eu vou falar hoje. E não sei se alguém pode trazer lá fora um papel para eles, mas eu gostaria que vocês também desenhassem 3 pessoas, 2 pessoas alegres, uma pessoa triste, de mão dadas, orando. E aí vai da imaginação de vocês. Como é que vocês oram? Como é que o pai e a mãe de vocês ensinam a orar? É de joelho? É em pé? É com as mãos levantadas? É um levando um para o outro? Não sei. Então, usem criatividade enquanto eu vou falando sobre oração, ok? E aí, quem tiver o desenho mais bonito, o tio Lucélio vai levar para dar uma volta no parque. Vamos lá então. Tiago capítulo 5, do verso 12 até o verso 18, a palavra de Deus diz assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Algum de vocês está passando por dificuldade ou sofrimento? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja, que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o estabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros
e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Até aqui a palavra do Senhor. Bom, hoje nós vamos falar sobre oração, e o título que eu escolhi aqui para essa pregação é Oração Eficaz, ferramenta de cura e de perdão. Mas antes de entrar no texto propriamente lido, eu queria trazer à nossa memória o contexto da carta de Tiago e o que a gente já refletiu até aqui, porque é importante para a gente poder entrar nesse tema. Bom, o que nós meditamos até aqui então, né? Já são quase 5 ou 6 meses já falando, estudando sobre Tiago, sobre a carta de Tiago. Mas basicamente, Tiago ele vem exortando e consolando o povo de Deus, a igreja do Senhor, a respeito de provações, sofrimento, controle da nossa língua, controlar a nossa ira, cuidado com os mais pobres, cuidado com a ganância, demonstrar a nossa fé em obras, paciência e esperança pela volta de Cristo, que foi o último tema que a gente abordou no domingo passado, pelo irmão Tiago. E o que a gente vem estudando e percebendo da carta de Tiago é que essa carta, essa epístola, ela é uma carta extremamente didática e prática. É uma epístola que ela te direciona aquilo que você deve fazer. E a conclusão desse livro, ele não vai ser diferente. A conclusão, a gente já está chegando no final da carta, né? Estamos nos últimos versos aqui. Hoje é o penúltimo domingo, o próximo será o último domingo a respeito da carta de Tiago. Mas Tiago vai concluir a sua epístola de uma maneira muito prática também, muito didática, daquilo que nós temos que fazer quando estamos passando por algumas provações. E eu queria já iniciar aqui expondo o verso 12, onde ele fala o seguinte: acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que seu sim seja de fato sim, que seu não seja de fato não, para que não pequem e não sejam condenados. Aqui Tiago, basicamente, ele está de olho lá no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, vocês vão perceber que Jesus Cristo, ele fala, olha, não jurem nem pelos céus e nem pela terra, que seu sim seja sim, seu não seja não. Tiago está trazendo esse ensinamento de Cristo para esse momento. Mas por que Tiago ele traz esse ensinamento nesse contexto onde alguns cristãos estavam sofrendo, principalmente por estarem sendo maltratados por alguns ricos gananciosos, nos seus serviços? E aí ele traz esse ensinamento: olha, não jurem, não façam juros, não façam juramentos. E ele traz justamente esse contexto porque normalmente, quando estamos passando por algum tipo de aflição, algum tipo de provação, sofrimento, é muito normal e é muito da nossa natureza querer ter algum tipo de participação na solução daquele problema, ou algum tipo de merecimento. Jurar, muitas vezes, é basicamente dizer: olha, Senhor, veja do que eu sou capaz. Eu juro para o Senhor que eu vou ler mais a Bíblia. Não faça isso. Eu juro para o Senhor que eu nunca mais vou cometer aquele pecado. E quando você faz um juramento, o que você espera em troca? Que Deus te faça outra coisa em benefício daquele seu juramento.
Existem juramentos santos? Obviamente que existe. A gente tem exemplos disso. Paulo em Romanos, Paulo em Coríntios, falando sobre a sua vocação, né, colocando Deus como testemunha do quanto ele orava pelo povo. Existem juramentos santos. Tiago aqui não está descartando que existem juramentos santos. Mas acho que 98% dos juramentos proferidos pela boca humana são juramentos falsos. E sempre tem esse teor de tipo, olha, Senhor, eu vou fazer isso, pode contar comigo. A gente tem um exemplo clássico de Pedro, né, jurando a Cristo que ele daria a vida, se preciso fosse, né, para livrar Cristo da própria morte. E aí a gente vê que Pedro foi um dos primeiros a negar Jesus e a sair de perto de Jesus. Então, o juramento não nos faz mais perseverantes no sofrimento. Normalmente, a gente quer ter uma participação nessa perseverança enquanto estamos passando por algum tipo de dor ou sofrimento, né? A gente quer, mas Tiago ele está dizendo o seguinte: vocês não têm participação alguma. Ao invés de vocês jurarem, vocês devem fazer outra coisa. E aí entra no verso 13, onde ele fala: algum de vocês está sofrendo, então ore. Ore. Não jure. Não pensem em vocês que vocês vão passar por esse sofrimento ou ter a capacidade de se livrar desse problema pelas suas próprias escolhas ou algum mérito próprio. Não. Muito pelo contrário. Ore para que o Senhor livre vocês do sofrimento. E primeiro ponto aqui, com relação a essa parte de oração no sofrimento, é que o contexto que Tiago vai abordar aqui sobre sofrimento não é um sofrimento somente oriundo, por exemplo, da prática do Evangelho. Então, ele traz até antes dos versos 12, verso 10 ali, ele fala sobre como os profetas sofriam por causa do Evangelho, por causa da mensagem de Deus. Mas Tiago, ele vai trazer uma conotação mais ampla. Muitas vezes a gente vai sofrer, obviamente, por conta do Evangelho, por conta de propagar o reino do Senhor. Muitas vezes a gente vai sofrer porque a gente vai se posicionar, às vezes no nosso trabalho, às vezes nos nossos relacionamentos, a favor de Cristo. Isso vai nos gerar sofrimento. Mas muitas vezes a gente vai ter sofrimentos que não tem nada a ver com isso. E aí a gente pega, por exemplo, a história de Jó. Tiago depois vai até citar Jó aqui. Jó teve vários sofrimentos. E a causa daquele sofrimento, pelo menos no âmbito terreno, não foi porque Jó estava pregando o Evangelho, ou anunciando ao Senhor, ou sendo um profeta. Não. Jó foi acometido de várias atrocidades, coisas que nós podemos ser acometidos. Quem aqui não pode estar sujeito a passar por um luto, uma doença? Ou num dia estamos bem, estáveis financeiramente, no outro dia somos mandados embora do nosso emprego. Num dia o nosso relacionamento, o nosso casamento vai de romantismo total para parecer um programa do Latino, Era Paulo. A nossa vida, de certa forma, ela é instável. Ela é acometida por vários fatores externos que a gente não consegue controlar. Então, quando o Tiago traz, se você está sofrendo, ele está dizendo que o sofrimento aqui é amplo. Ou seja, toda dificuldade, todo problema,
todo o empecilho ou alguma dor que você esteja passando, tudo isso é digno de ser levado aos pés de Deus. Não existe nenhum sofrimento que seja assim, não, essa causa que eu preciso colocar diante do Senhor. Essa causa aqui não deixa que eu resolva. Não, todos os sofrimentos devem ser colocados diante do Senhor. Hoje nós vivemos numa geração e numa sociedade que nós levamos as nossas dores, os nossos sofrimentos para os nossos psicólogos. E eu não estou falando mal disso, porque eu mesmo faço terapia. Mas antes do nosso psicólogo conhecer o nosso sofrimento ou a nossa dor, o Senhor precisa conhecer. A gente tem que colocar isso aos pés do Senhor e pedir para que o Senhor às vezes use realmente um profissional para que nos ajude a passar por algum tipo de sofrimento que nos acometeu. Então, todas as nossas dores, elas são dignas sim de serem levadas diante do nosso Deus. Por isso o Tiago fala: se você está sofrendo, se você está passando por dificuldade, ore. E um outro ponto aqui que eu queria aprofundar um pouco é sobre que tipo de oração a gente faz quando estamos sofrendo. Primeiro, a nossa oração ela tem que ser banhada pela nossa fé, por aquilo que nós conhecemos de Deus e do Evangelho. Porque se nós não conhecemos o Evangelho, se nós não conhecemos ao Deus a quem a gente está orando, provavelmente a nossa oração se torne uma heresia, ou uma oração falsa, ou uma oração que não vai ter poder nenhum. Tiago fala isso no próprio capítulo 5 ou no próprio capítulo 4, se eu não me engano. Vocês pedem e recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem segundo a natureza corruptiva de vocês. Então a nossa oração ela tem que ser sim pautada na fé verdadeira. Muitas pessoas acham não é importante, por exemplo, estudar teologia ou ter conhecimento bíblico. O importante é o que eu sinto. Não. A teologia, o conhecimento bíblico é importante para que você possa orar melhor, para que você possa conhecer mais o Deus Pai que vai ouvir a sua súplica. Então, em primeira instância, a nossa oração ela deve ser banhada pela nossa fé. Porém, ela também deve ser banhada pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. Sinceramente, eu não vejo alguém que está em extremo sofrimento orando de uma maneira burocrática, ou bonitinha, ou politicamente correta. Senhor Deus, Santo Pai, estou aqui diante de Ti para falar sobre o meu sofrimento. E infelizmente, até muitas vezes nos nossos encontros, eu estou dizendo propriamente aqui, tá? Mas a igreja ela tem uma parte institucional tão grande hoje em dia que as nossas orações elas são bonitinhas demais, principalmente quando se trata de orações que realmente estamos levando algum tipo de problema para nosso Deus. E eu não creio que uma oração no sofrimento seja dessa forma. Muito pelo contrário. Eu creio que uma oração no sofrimento, ela vai ser uma oração ousada. Ela vai ser uma oração dita suja, que muitas vezes, quem estiver do nosso lado vai até falar: opa, o que esse cara está falando aí? O que essa pessoa está falando aí?
Ou vocês esqueceram da oração do nosso Senhor? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 26, verso 39. Mateus capítulo 26, verso 39. Vamos ver como é que o nosso Senhor Jesus orou ao Deus Pai no momento de dor, de extrema dor. 26, verso 39. Ele vai dizer assim: ele avançou um pouco, com o rosto no chão, e orou: meu Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus orando, suando lágrimas, ou suando sangue, né? Lágrimas não, suando sangue, pede para Deus afastar aquele momento, afastar o cálice, se possível fosse. Ele não queria enfrentar aquela terrível condenação que ele iria enfrentar. Hoje, olhando aqui, há mais de 2000 anos atrás, a gente acha até interessante o que Jesus está falando. Mas parem para pensar: o Filho de Deus, o Deus encarnado, falando: eu não quero passar por isso. Isso é de certa forma até meio que escandaloso. Como é que o Filho do Homem, o Deus encarnado, aquele a qual foi predestinado a passar por todo o sofrimento, está agora aos prantos dizendo para o Deus Pai, falando: eu não quero passar por isso, eu não quero passar por essa dor. Mas aí a importância de ser acompanhada pelo conhecimento da fé, da verdade do Evangelho. Contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, Pai. Outro exemplo, Mateus 27, verso 46. Cristo já agonizando, dizendo as suas últimas palavras. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Eu não creio que uma oração no sofrimento seja uma oração bonitinha. Não dá, não consigo imaginar isso. E às vezes a gente tem medo de se colocar para o nosso Deus com tudo aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Caio, quem sou eu para falar assim: Senhor, o Senhor me abandonou? Quem sou eu para questionar a Deus? Mas o Filho de Deus questionou: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Eu queria ler o Salmo 88 com vocês inteiro, para a gente concluir essa parte. Salmos 88. Para que você seja incentivado a lamentar quando você precisar lamentar diante do seu Deus. Uma oração no sofrimento não precisa ser uma oração burocrática. Lembre-se disso. Mas uma lamentação santa. Por isso eu quero ler esse Salmo 88, que vai do verso 1 até o verso 18. Para que, se você estiver passando por algum tipo de dificuldade, dor, problema,
para que você seja encorajado a fazer também esse salmista. Ó Senhor, Deus da minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite. Agora ouve a minha oração, escuta meu clamor, pois a minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem força. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim. Uma após a outra, tuas ondas me encobrem. Afasta-te de mim dos meus amigos, e para eles me torna impossível. Estou preso numa armadilha e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo por Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Será que as Tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e Te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar o Teu amor? Podem proclamar Tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de Tuas maravilhas? Podem alguém na terra do esquecimento contar de Tua justiça? A Ti, Senhor, eu clamo, dia após dia continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o Teu rosto? Desde a juventude estive doente e à beira da morte. Seus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, Tua ira intensa me esmagou. Teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. Isso é uma lamentação, isso é uma oração no sofrimento. Isso é uma oração santa, digna de ser ouvida por nosso Deus. Mas eu só queria concluir dizendo que uma oração ou uma lamentação feita no sofrimento, ela só pode vir da boca de um verdadeiro crente. O incrédulo, ele não é capaz de lamentar. E há uma diferença entre lamentar e murmurar. O incrédulo, ele não lamenta, ele murmura. Ele questiona a sabedoria e a soberania de Deus. O crente não. Ele lamenta sim o que está acontecendo, mas em última instância, ele crê na bondade do seu Senhor. Por isso, se alguém está sofrendo, passando por dificuldade, ore. Mas ore com todo o seu sentimento, com tudo aquilo que você conhece do seu Senhor. Ore. Ore. Bom, voltando ao texto, vamos lá para o verso 14, verso 15 de Tiago. Ele fala assim: alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Primeiro ponto, existem algumas doenças que elas são provocadas por um comportamento pecaminoso. Me parece aqui que é o que Tiago está querendo trazer. Não é, obviamente, isso não é uma interpretação definitiva do texto, mas me parece, porque ele fala justamente no versículo 15, na parte B, e o verso 16 chame os presbíteros da igreja que venham e orem sobre ele no jogo óleo em nome do Senhor.
essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor estabelecerá. E se cometeu um pecado, será perdoado. Me parece que seja esse o contexto. E é importante a gente reconhecer esse tipo de situação. Tá? Nem todas as doenças são advindas de um comportamento pecaminoso. Porque você está gripado hoje, que você acordou no pecado, não é isso. Mas sim, algumas doenças e algumas curas, elas não ocorrem, porque às vezes o cristão, o crente, pode realmente estar passando por estar apegado a algum comportamento que não é agradável ao Senhor. E isso é importante a gente discernir. Lá no Salmos capítulo 32, verso 3 a 4, Salmo capítulo 32, versos 3 a 4, vai dizer o seguinte: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Aqui é o próprio Davi dizendo que enquanto ele não confessou o pecado dele, ele definhava, ele sofria, ele estava doente, ele estava batido. Então a confissão, sim, ela é algo extremamente importante para que haja cura em muitos casos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda cura, ela é um ato divino. Ela é um ato divino. E aí vai até convergir com aquilo que o Donis falou hoje na escola bíblica dominical, que a causa primária de todas as coisas é Deus. Por que tal coisa aconteceu? Porque Deus quis. Porque nele nos movemos, existimos, tudo está nele, tudo vem dele. Então, toda cura, ela sim é um ato divino. Não existe nenhuma cura que não passe pela soberana vontade de Deus. Agora, o mecanismo ou a forma como essa cura ela vai se manifestar, ela pode ser diversa. Pode ser uma cura, obviamente, sobrenatural, miraculosa, algo que não se pode ser entendido pela ciência, ou muitas vezes é um médico que é utilizado, que é usado pelo Senhor. É um medicamento que você toma, é um tratamento que você faz e Deus utiliza aquela eficácia. O fato é que, por mais que as formas sejam diversas, quem cura é o Senhor. E por isso, portanto, em todos os momentos que nós estamos debilitados de saúde, nós devemos sim nos colocar diante de Deus e orar para que o Senhor aja. Como Ele vai agir, vai ser da maneira que Ele quiser. Mas, em primeira instância, se estamos doentes, também devemos orar ao Senhor. Terceiro ponto, é de responsabilidade da liderança, presbíteros e pastores da igreja, a visita aos doentes, com a finalidade de interceder e de levar alívio. Não é só chegar lá e falar assim: o Senhor te abençoe, o Senhor vai te curar em nome de Jesus e ir embora. Se for para fazer isso, nem vá, fique em casa. Ou mande no máximo uma mãozinha no WhatsApp, assim: estou orando por você. Não, a ideia também é de levar alívio, e é por isso que Tiago vai falar sobre a unção com óleo, né? E a gente vai entrar nessa parte que às vezes pode ser um pouco polêmica da unção com óleo, mas a ideia dos presbíteros visitarem é sim orar para que haja cura,
para que haja salvação, para que haja arrependimento, confissão de pecados, se for o caso, mas também de levar alívio. E aí a gente entra na parte que Tiago fala sobre a unção com óleo. A unção com óleo aqui, ela pode ter 3 aspectos. O primeiro aspecto pode ser um aspecto estético. Normalmente, quando a Bíblia fala sobre a unção com óleo, traz esse aspecto estético. Jesus, ele vai, lá no seu sermão também na montanha, ele fala, não sejam como os hipócritas e fariseus que ao jejuarem saem pelas ruas, maltrapilhos, com uma cara desarrumada, dizendo, olha, estou aqui jejuando e orando há tanto tempo. Não façam isso. Muito pelo contrário. Se arrumem, coloquem a sua túnica, passem no óleo, se unjam com óleo. E aqui o óleo seria uma maneira estética. Serve como um perfume, serve como para, às vezes, passar um óleo na barba, mas serve como uma maneira estética. Não acredito que Tiago está utilizando aqui o óleo na maneira estética. Segundo, um aspecto de símbolo da ação divina. Muitos profetas, reis, eram ungidos com óleo. Davi, por exemplo, foi ungido com óleo. É um símbolo de uma ação divina. Não que a unção com óleo tenha um poder místico especial. Não. Mas é apenas um símbolo. Também não me parece que seja esse aspecto que Tiago está querendo trazer aqui. Até porque toda a carta do Tiago aqui é incentivando para que a comunidade seja uma comunidade terapêutica, onde as pessoas se ajudam, se auxiliam. Tiago está sempre incentivando os irmãos a se preocuparem uns com os outros. Então me parece que essa unção com óleo, ela está mais ligada ao terceiro aspecto que pode ser aqui, que é o aspecto medicinal. Existiam alguns óleos até hoje, tem óleo lá, a Ana mesmo compra um monte de óleo lá que passa na barriga, sai a dor, você passa no peito, fica melhor para respirar, parece uma magia lá, mas enfim, existe isso. Então, aquele óleo, naquela época, ele tinha esse aspecto medicinal. E o que Tiago está falando para esses presbíteros vão lá, visitem o enfermo, orem por ele, mas levem remédio, levem alívio para a dor, levem alívio. Tiago era muito prático nesse sentido, Então, acredito que esse seja o contexto da unção com óleo. Mas, se estamos passando por alguma doença, que então nós oremos, e que nós oremos uns pelos outros, e que nós sejamos também canal de alívio. No verso 16, nós temos a oração da confissão. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Deixa eu só colocar meu celular aqui para não perder a hora, senão eu falo mais que... Tiago traz um ponto muito importante, que vai meio que julgar se uma comunidade de fé ela é saudável ou não, que é o perdão. Os verdadeiros irmãos, os verdadeiros cristãos, eles confessam suas mazelas, os seus pecados uns para os outros. E por que isso acontece? Para que haja perdão, para que haja reconciliação. E a gente volta mais uma vez ao ensinamento de Cristo. Somente aquele que é perdoado
pode perdoar. E é por isso que Tiago fala: a oração do justo pode muito em seus resultados. E o justo aqui não é o justo, você não peca, você vai conseguir grandes resultados, a sua oração vai ser melhor. Não é isso, porque senão ninguém estaria apto aqui para orar. O justo aqui é aquele que foi justificado por Cristo, é aquele que foi perdoado por Cristo. Somente um justificado pode perdoar, porque ele sabe o quanto ele foi perdoado. Então, Tiago ele traz esse aspecto de confessar os pecados uns aos outros, porque se não existe isso numa igreja, numa comunidade, muito provavelmente aquela é uma comunidade que passa por ressentimento, guarda mágoa e que está fadada à destruição. No entanto, tem uma observação. Às vezes a gente pode pensar assim: eu cometi um pecado, seja ele qual for, vou chegar. Vou chegar lá no Paulo, não tem nada a ver com o problema. Paulão, cometi um erro aqui, preciso confessar meu pecado para você. Como se o Paulo fosse um sacerdote especial. Não é nesse sentido que Tiago está trazendo. Na verdade, a confissão, ela vem de duas características. A primeira, todo pecado deve ser confessado em primeira instância a Deus, porque todo pecado ele é cometido contra Deus. Em primeira instância, todo pecado ele é cometido contra Deus. Se você magoa o seu irmão, em primeiro lugar, você pecou não contra o seu irmão, mas você pecou contra o Senhor. Então, primeiro você confessa o seu erro ao Senhor e pede perdão a Ele. E o segundo aspecto da confissão, nós devemos contar ou confessar o nosso pecado para aquela pessoa a quem nós ofendemos, ou de quem nós necessitamos ou desejamos o perdão. Na grande maioria das vezes, o nosso pecado ele é restrito a um grupo, ou às vezes a uma única pessoa, para que haja essa confissão. Mas podem haver sim pecados públicos. Às vezes o pecado de algum pastor, liderança da igreja, que tem que vir sim à frente da igreja, da comunidade, e confessar o seu erro de perdão àquela comunidade. Mas na grande maioria das vezes, às vezes eu cometi um pecado contra o Donis, a minha obrigação é pedir perdão ao meu Deus, e pedir perdão ao Donis. E a obrigação do Donis é aceitar o meu perdão e me perdoar. Isso traz cura. Isso traz cura para a comunidade. Bom, vamos voltar agora para o verso 13, porque pode parecer que eu tenho esquecido, de ler aquela frase ali, logo após alguém está passando por sofrimento, então ore. Mas tem uma outra frase aqui que é: alguém está feliz? Cante louvores. É uma instrução de Tiago. E eu estou retornando aqui de maneira proposital, porque tudo que Tiago está trazendo aqui, fazendo essas perguntas, está alguém sofrendo? Está alguém doente? Ele está basicamente incentivando para que a comunidade haja dessa forma.
Tiago, ele está impulsionando aqueles irmãos a olharem uns para os outros. Não é apenas uma pergunta: e aí, tem alguém passando por algum sofrimento? Vou te dar uma ordem aqui. Ora, não. Tiago está dizendo o seguinte: é como se ele estivesse escrevendo essa carta aqui para nós hoje, dizendo: irmãos da Batista do Buritis, vocês estão se perguntando uns aos outros: há alguém aqui doente? Há alguém aqui passando por sofrimento? Há alguém aqui que necessita de perdão? Há alguém aqui que necessita perdoar? Tiago basicamente ele está dizendo isso. Nós estamos nos importando uns com os outros. Nós estamos querendo saber o que está acontecendo à nossa volta. E aí a gente vai perceber que uma igreja, ela não é feita somente de membros que estão passando por dor, sofrimento e problema. Não. Ela é feita também por pessoas que estão passando por grande alegria. Eu acabei de ter minha filha, isso é um motivo de grande alegria. Neste momento eu não estou passando por nenhum tipo de dificuldade, graças a Deus. Eu tenho motivo para cantar, para louvar, mas eu tenho motivo para ser bálsamo e alívio na vida daquele que está passando por alguma dificuldade. Eu tenho motivos para trazer à memória do meu irmão que está sofrendo por alguma coisa, algo que lhe dê esperança. O meu cântico de alegria, o meu cântico ao Senhor, ele tem que ser óleo medicinal na vida daquele que está sofrendo. É nesse aspecto que Tiago está querendo trazer. A igreja de Cristo é diversa, mas de nada serve se você está passando por grande alegria, ficar ali sozinho no canto. Você está sendo chamado para apoiar o seu irmão que está sofrendo. É por isso que eu queria encerrar aqui, basicamente, incentivando para que nós, uns pelos outros, estejamos sempre preocupados, sim. E aqui não é saber da vida um do outro, não é isso, não é aquela coisa mexeriqueira, não. É ser intencional para que nós sejamos usados pelo Senhor, para que a comunidade continue crescendo. E como é que isso acontece? Através de oração eficaz. É através da oração que isso acontece, que nós mutuamente nos apoiamos. É através da oração. E isso está lá no verso 17 e 18 para finalizar. Elias era humano como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. A oração eficaz, ela não vem de alguém sobrenatural, um ser angelical. Não, porque a eficácia da oração não está contida na pessoa que ora, está contida no Senhor que está recebendo a oração. A eficácia está no Senhor, no poder de Deus. E Tiago traz aqui um exemplo ousado, porque Elias foi um grande profeta do povo de Israel. Mas Tiago quis trazer o aspecto falho de Elias, para nos encorajar, inclusive. Elias era falho, ele falhou. Elias, ele retrocedeu, ele sentiu medo, ele quis a morte.
No entanto, Elias cria que Deus poderia salvar, e Elias era justificado por Deus nisso. A eficácia da oração ela também não está contida na nossa vontade, naquilo que eu quero que as coisas aconteçam, mas sim na vontade daquele a qual a oração é dirigida, a vontade de Deus. Portanto, mais uma vez, a nossa oração ela deve ser fundamentada na palavra de Deus, que é a revelação da vontade dele. Se nós oramos segundo as nossas vontades, a nossa oração jamais será atendida. Mas se nós oramos conhecendo o nosso Deus, nós vamos orar segundo a sua vontade. E nós seremos consolados. Porque pode ser, meus irmãos, que algumas orações a gente vai receber um não de Deus mesmo. Veja Paulo. Paulo orou 3 vezes para que o mensageiro de Satanás deixasse ele, porque ele não aguentava mais sofrer. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, meu filho. Continua aí. Você vai continuar sofrendo. Não vou livrar você desse sofrimento. Mas Paulo conhecia o Senhor. Ele disse amém. Então, se virar o sofrimento, eu sei que o Senhor me dá a sua graça. A minha graça te basta. Então, a eficácia não está na nossa vontade. A eficácia, ela também não está no rito propriamente dito. A gente, por exemplo, Daniel, que tinha o hábito de orar pela manhã, à tarde e à noite. A eficácia da oração de Daniel não estava no rito, especificamente. Se um dia, por algum motivo ou outro, ele não conseguiu orar à tarde, então Deus não vai mais atender. E a nossa mente funciona assim. Especialmente a minha que trabalha em mercado financeiro, que tudo é causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Mas, nossa, hoje eu vi tal coisa. Não. A eficácia da oração não está no rito, mas está-se de fato o nosso coração em crer verdadeiramente naquilo que Deus é capaz. E por fim, a oração eficaz, ela move o reino espiritual. E consequentemente, isso afeta a nossa realidade. Uma oração eficaz move o reino invisível. Coisas que a gente não vê, coisas que a gente sabe que existem. Move o reino espiritual. E isso, consequentemente, afeta a nossa realidade. E para isso eu queria terminar lendo Daniel, capítulo 9, verso 20 a 23. Daniel, capítulo 9, do verso 20 ao 23, diz assim: continuei a orar e a confessar o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém e seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, depressa, na hora do sacrifício da tarde. E ele explicou: Daniel, vim me dar a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. Prestem bem atenção nisso. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi esta ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da sua visão. Cara,
Daniel estava orando aqui pelos seus pecados, né? Pecador, pecador, você também é, eu também sou. Olha que interessante. Olha que interessante. O que a Bíblia fala em João 3,6? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Opa, Deus me amou. Significa que eu também sou muito amado. Significa que eu também sou precioso diante do meu Deus. Irmão, se a gente tivesse realmente consciência do poder da oração, o nosso modo de vida seria a oração. Nós estaríamos constantemente em oração, entregando a Deus tudo. Então eu queria finalizar incentivando e me incentivando também a termos um modo de vida de oração, em todo o tempo orando, em todo o tempo suplicando ao Senhor. Se estamos sofrendo, oremos. Se estamos doentes, oremos. Se precisamos de perdão, oremos. Se precisamos perdoar, oremos. E não nos esqueçamos de levantar os nossos rostos, olhar para os lados, se estamos cantando louvores, que sejamos resposta de oração na maneira que eu tenho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua palavra é a verdade. Senhor, nos ajuda a orar como convém, nos ajuda a orar mais, a buscar mais ao Senhor, que o Senhor nos capacite para isso e nos perdoa, Deus, porque muitas vezes a gente ora e duvida do Seu poder. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Teu Espírito nos impulsione a Te buscar e a sermos uma comunidade que se importa uns com os outros e que ora um pelos outros. Em nome de Jesus nós oramos.